Opa, boa noite, tudo bem? Bom, hoje é dia 21. It's day 21. It's my training of oratória. Ok? Bom, hoje é dia 21 do meu treino de oratória. E hoje o título é Você não tem opinião própria, certo? Bom, vamos trocar um papo bem da hora sobre isso, porque se você olhar bem as suas atitudes, se você olhar bem o que você está fazendo, o que você faz na maioria das vezes, para uma pessoa que não tem opinião própria, você vai perceber no decorrer do vídeo se você tem ou se você não tem opinião própria. Você vai perceber que as pessoas que elas não têm opinião própria, sabe, ela só repete o que os outros já fez, ou ela tenta fazer algo que o outro fez. Ela tenta, enfim, em geral, tudo que ela vai fazer é porque alguém fez, certo? Então, você não testa nada de diferente, sabe? Às vezes você, putz, alguém, fulano tentou fazer isso, então eu vou tentar fazer isso. E muitas das vezes, fulano teve um resultado e você pode ter outro, mesmo tendo a mesma atitude, as mesmas ações, certo? Porque é de ser humano, já, sabe? É do ser humano, sabe? Tratar o problema daquele jeito, daquele jeito. Então, você trata um problema de um jeito, fulano trata o problema de outro. Logo, eu digo que tenha opinião própria. E como que você pode ter opinião própria? Você pode ter opinião própria começando quando você simplesmente para bom, de ligar para o que as pessoas falam, de dar ouvido para o que as pessoas falam, sabe? Bom, hoje no trabalho a galera tava falando sobre juventude, né? Sobre viver a juventude, né? Aproveitar enquanto é jovem. E aí, umas pessoas mais experientes, elas estavam falando sobre bom, se eu pudesse voltar a ser jovem, eu voltaria a ser jovem, e eu aproveitaria muito a minha vida, sabe? Eu acho que todo jovem tem que aproveitar a vida. Claro, não discordo, mas de uma forma que, sabe, nossa, eu lembro que eu perguntei pro rapaz o que ele faria se ele tivesse a minha idade, se ele tivesse uns 20 anos, e aí ele e a maioria das pessoas que eu já conheci, a maioria não, porque boa parte fala totalmente de coisas que são totalmente diferentes. Mas o que a maioria pensa, as, nossa, se eu pudesse ter 20 anos, se eu pudesse ter 18, 19, 20, 22 anos, ai, cara, eu ia aproveitar a minha vida, eu ia na gandaia, eu ia pra tal lugar, aproveitar, eu ia passar o rodo em geral. Enfim, e aí começou a falaram tanto daquilo que por um minuto eu pensei, cara, eu preciso fazer isso, sabe? Eu preciso ir em tal lugar assim, e começar. Enfim, mas no final, assim, sabe? Eu fui mais pela opinião das pessoas do que pela minha opinião própria, sabe? Que é o que eu realmente vim fazer aqui, que é o que eu realmente preciso fazer, o que realmente precisa ser feito. Então, se você não tomar cuidado, se você ficar escutando demais o que as pessoas falam, do que você deveria fazer, mesmo você não concordando com o que elas falam, uma hora você vai começar a concordar. Então, a melhor coisa que você faz é simplesmente não ouvir o que as pessoas têm para falar, porque se você começar a ouvir, vai chegar um momento onde você vai começar a discordar menos, menos e menos, e você vai pensar no neutro e depois você vai começar a pensar da forma que ela pensa, sabe? Bom, e muitas das vezes, só porque uma pessoa é mais velha que você, não significa que ela talvez ela não seja tão experiente quanto você acredita que ela seja, sabe? Ah, mas ela tem mais idade. Não, tudo bem, ela pode ser um ser humano, talvez ela seja sábio em algum lugar, em uma determinada área. Talvez ela seja sábia em outra área e você seja em outra, sabe? Sabe? São filosofias de vida totalmente diferentes. Enfim, cara, mas na maioria das vezes, se você parar pra ouvir o que as pessoas têm a falar com você, você vai acabar concordando com o que elas falam, sabe? De tanto, não porque aquele negócio ele te traz, ele te convence que o lado dele está certo, mas é que de tanto que ele fala e você escuta aquilo todo dia, aquilo martela na sua mente e você vai pensar que ele está certo. E muitas das vezes,
como eu digo, são filosofias de vida totalmente diferentes. Ele tem a sua e ele tem a dele e você tem a sua, certo? Ele vive a vida conforme ele acredita que quer viver, e se você olhar para as pessoas, elas, mesmo sendo mais velhas, normalmente elas não tendem a ter aquela vida que você tanto deseja, certo? Então, começa a ter opinião própria, sabe? Para de escutar o que as pessoas tendem a falar, o que elas querem falar sobre você, os conselhos. Para de pedir conselho para as pessoas, cara. Porque se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, né? Eu escutei isso de um amigo, de um velho amigo. Então, você pedir conselho, às vezes as pessoas elas vão te mandar para uma direção no qual não é a direção onde você tem que caminhar. Então, bom, outra coisa também que eu queria tocar nesse assunto de você não ter opinião própria é disciplina sem critério destrói você, certo? Você fazer as coisas por fazer, sabe? Você achar que às vezes realmente você tem disciplina, só que você tá colocando essa disciplina no lugar errado, sabe? Na área errada. Bom, às vezes é no trabalho onde você está, às vezes você é tão disciplinado, sabe? E você poderia é, ter essa disciplina em outra área da sua vida, sabe? E tem várias formas de demonstrar disciplina, claro, mas disciplina sem critério, se você fazer as coisas por fazer, você pode ser disciplinado na coisa errada. Você pode estar fazendo algo que é totalmente o, o inverso do que você realmente deveria estar fazendo, certo? Então, é muito importante. Por isso que tem muito dessa importância de você não escutar demais o que as pessoas querem te passar, sabe? Os conselhos, as direções que elas querem te mandar, sabe? Não que ela realmente tenha aquele interesse, mas que só dela querer te passar um conselho, um certo conselho, muitas das vezes te manda para aquela direção, e aquela direção não é o que você realmente precisa e o caminho que você realmente tem que ir, o caminho que realmente vai te fazer feliz, certo? Então, bom, você você fica viciado, cara. Bom, virada, direção e esforço. Você está viciado em começar. Então, quando você começa a escutar o que as pessoas tendem a falar para você, então você escuta aqui de fulano é uma coisa e de ciclano é outra. Mas você escuta aqui de fulano e aí você pensa, será que eu devo fazer isso? Então você começa a fazer isso. E aí depois de um determinado tempo, você escuta de outro fulano e você começa a fazer aquele negócio. Vai ver se você tá fazendo as duas coisas, sabe? E as duas coisas às vezes são totalmente coisas opostas. E aí você vai ver, você começou aqui, começou ali, começou aqui, começou ali. No final você não começou em, você começou em absolutamente tudo, porém você não finalizou em nada, certo? Você fica bom, esse negócio de começar e não finalizar é algo que é muito real e é pouco falado, certo? As pessoas, elas começam algo, porém elas não têm a capacidade de finalizar algo. Começar algo dá dopamina, sabe? Dá dopamina, aquele negócio de recompensa, mesmo você não ganhando nada, mas te dá uma recompensa de, nossa, eu comecei, sabe? Nossa, dei um passo. Porém, você ir até o final, você finalizar aquilo, é algo que te exige responsabilidade, cara, e nem todo mundo tem. Então, quando você começa algo, dificilmente é mais fácil você começar do que você finalizar, certo? Então, quando você começa algo, certifique de que você não está indo por opinião de outras pessoas, mas de que você está indo por opinião própria, sabe? De que aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você está fazendo é algo que tá vindo de você, sabe? Não que tá vindo porque outras pessoas te deram essa direção, sabe? Mas que é algo de si, sabe? E talvez seja difícil, mas você vê um lado e você vê o outro lado e você vê outros lados também. Então você decidiu o que você realmente quer para sua vida e você decidir, sabe? É isso que eu quero para minha vida. Então vai, cara, vai até o final. Seja responsável, não seja qualquer um que começa e para, sabe? Seja responsável, começa e finaliza, cara. Finaliza porque dá resultado, velho. Dá resultado.
Eu, eu, eu não sei se eu tô um cara, se eu tô sendo bom o suficiente quanto eu gostaria gravando esses vídeos, mas eu sei que eu tô gravando sem parar. Todo dia eu vou gravar esses vídeos. Tem dia que eu não quero gravar. Ontem foi um dia que talvez eu não queria ter gravado, mas me exigiu responsabilidade, então eu gravei. O vídeo de ontem eu acho que durou até um pouquinho menos, durou bem menos, na verdade, do que eles tendem a durar. Por esse motivo, eu tava cansado do dia, enfim, trabalhei pra caramba, mas não pude deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque isso não é mais algo sobre dopaminético, sabe? É algo que é responsabilidade, sabe? Como não de mim para outras pessoas, mas de mim para mim mesmo. Então, é algo que eu comecei e que eu vou finalizar, porque se eu não finalizar, é algo que eu vou deixar pela metade e eu vou ficar muito, muito mal se eu não finalizar isso, sabe? Então, eu comecei hoje, eu acho que eu já entrei naquele negócio de, sabe? Eu não tô pensando se é bom ou se é ruim, mas enfim, eu só tô gravando. Bom, você evita o que realmente importa. Outro gancho do vídeo, certo? Você faz coisas fáceis, mas foge das coisas difíceis. Bom, é fácil abrir um computador e você pesquisar lá, eu vou começar a fazer isso e você pesquisa qualquer coisinha. Começar é fácil. Difícil é você se aprofundar naquele conteúdo e ir mais a fundo, sabe? E nos lugares onde pô, a maioria nem pensa em ir, sabe? Ela só passa por cima. Tipo, você você começa, eu quero ser uma pessoa que entende de funil de venda, sabe? De gestão de tráfego, e aí você começa a fazer aquilo, porém você não se aprofunda bem lá embaixo, sabe? E isso vai te custar muito caro lá na frente, porque quando você começa a fazer algo e você faz as coisas que são fáceis, é fácil, eu vou fazer, é fácil, eu vou fazer. E aí começa a vir as coisas que são difíceis, porque a vida tende a dar dessas, certo? Você começa a fazer algo, as coisas, elas normalmente elas não ficam fáceis, mas você escolhe o fácil, 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 e depois você fica esperando o progresso. No final você não tem progresso absolutamente nenhum. Você sabe, você só fez o básico do básico. Então tende a fazer, pense e comece a fazer as coisas que são difíceis, sabe? As coisas que as pessoas não querem fazer, cara. Comece a pensar no que você pode fazer, que pode agregar, que outras pessoas poderiam fazer e elas não fazem, porque elas não têm a coragem o suficiente para se aprofundar e ver que ela não entende nada sobre o assunto, certo? Então, Então, a virada de chave aqui é que sua vida, ela trava onde você evita fazer as coisas. É aí que trava, porque você começa algo, você não finaliza. Você, quando começa a ficar difícil, você desiste e, e você para. E você acaba parando, trava, certo? Aí depois você se cobra, pô, eu poderia ter feito diferente. Ou, nossa, como que eu não tive resultado? Como que eu não vi um resultado em mim mesmo, sabe? Como que eu não adquiri resultado? Pô, se eu fiz isso. Mas você sabe, você pode tentar enganar a si mesmo, mas no fundo, aquela voz no fundo, ela sabe que é verdade, de que você poderia ter feito, mas tinha coisas que era pra você ter feito e você não fez, pô. Então você fica se cobrando. Enfim, no final isso só começa a te levar por buraco, cara. Não é nada benéfico. Então, se você vai fazer algo, faça então faça até o final, sabe? Seja responsável. Se você prometeu a si mesmo que amanhã você vai acordar e você vai fazer isso e aquilo, então faça isso e aquilo, sabe? Não deixe as coisas difíceis para depois, porque se você começar a deixar as coisas difíceis para depois e depois você vai deixar de novo, e no final você não vai ter resultado nenhum e vai ficar frustrado porque você fez o básico e queria mais. Porém, você nem fez as coisas que eram para fazer, certo? E isso tende porque as pessoas não aguentam ficar em silêncio, sabe? Então é por isso que elas começam tanto algo, sabe? Você não aguenta ficar em silêncio. Bom, enfim, mas isso é resultado para outro conteúdo, certo? Quem não suporta o silêncio não se conhece. Bom,
É forte isso aqui. Calma. Você não tem opinião própria. Mas enfim, voltando ao conteúdo do vídeo, o que eu queria falar nesse vídeo é que você não tem opinião própria, sabe? Começa a ter opinião própria, cara. Começa a pensar mais em como você pode chegar do sair do ponto A e chegar ao ponto B, que é um ponto de chegada, um ponto onde você quer chegar, certo? Não pense no que as pessoas falam, sabe? Não pensa na direção que elas... Porque se você pensar demais, elas vão te dar direção, mesmo você gostando ou não. E aí que tá a importância de você frequentar somente ambientes no qual é benéfico pra você, sabe? Ninguém quer ter algo por ter, é uma amizade por ter. Ah, é que eu conheço de infância. Não, as pessoas só são amigas hoje em dia por causa que, querendo ou não, em algum aspecto da vida, aquela determinada pessoa, ela agrega valor pra ela, sabe? Então é por isso. Então, bom, não pense no que as pessoas, né? Na verdade, você deve absorver aquilo, puxa aquilo, receba aquilo, porém faça uma filtração do que você está recebendo. Não deixe que a opinião das pessoas abale seu propósito de vida, o que você realmente deseja para sua vida, sabe? Se você deseja algo, então trabalhe em prol daquilo, sabe? Se você tiver se a última coisa que você tiver de adquirir for aquilo, então faça por isso, sabe? Não, não deixe que a opinião de pessoas abale ou que te dê outra direção, certo? Enfim, hoje é dia 21, dia 21, na verdade hoje é 23/6/2026, agora é 8h22, e é meu dia, e hoje é dia 21 do meu treino de oratória, certo? Então, bom, vou ficando por aqui, amanhã é dia 22, e é isso aí, amanhã eu tô de volta com outros conteúdos aí pra vocês, certo? Tenham uma ótima noite e até mais.